Momento Saúde. É isso aí, é o momento de falar sobre saúde. E uma coisa que muita gente fala, tireoide, a tireoide, mas muita gente não sabe, de repente, o que é, quando ela está desregulada, o que é que acontece e se às vezes a gente tem sintoma ou não. Então, para esclarecer muitas das nossas dúvidas, a gente está aqui no link com a doutora Isis Toledo Camacho, ela que é médica endocrinologista. Obrigada, doutora. Um prazer falar com a senhora. Desculpe o atraso, a nossa programação está meio atrasadinha, mas finalmente a gente está conversando com a senhora. Tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite e oportunidade. Então, vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, qual que é a função da tireoide e onde é que ela fica? Então, a tireoide é uma glândula localizada nessa região aqui do pescoço, ó, que eu estou mostrando. Então, para quem está ouvindo, é bem na frente do pescoço, né? Exatamente, nessa abaixo região do queixo. Bem na frente. Isso. E ela é uma glândula muito importante do nosso corpo, que eu costumo explicar que ela está relacionada à velocidade das funções do corpo. E quando ela não está funcionando adequadamente, essa velocidade do corpo pode estar rápida demais ou lenta demais. Sim. Quando ela está rápida demais, temos o hipertiroidismo. Quando ela está lenta, temos o hipotiroidismo. Uhum. E aí, como é que eu consigo identificar o hiper ou o hipo? Eu, por exemplo, tenho hiper. Isso, tem hipertiroidismo. Então, a velocidade está rápida demais. Então, vamos pensar, o intestino funciona muito rápido, a pessoa tem uma frequência maior de idas ao banheiro, a pessoa tem insônia, porque ela é muito agitada, o coração bate muito rápido, o olho fica esbugalhado. Quando ela está lenta, é ao contrário. A pele fica seca, o intestino fica lento, pode cursar com um percentual pequeno de ganho de peso, o paciente ele fica sonolento ao longo do dia, mas é importante também falar que muitas das vezes o paciente ele não consegue perceber os sintomas, né? Ele acha que aquilo é normal, às vezes o paciente está muito cansado e sonolento. Acha que trabalhou demais, que dormiu mal, que está preocupado. Exatamente. Então, às vezes, tem sintomas inespecíficos que merecem uma investigação pelo endocrinologista. Então, e como é que como é que o médico chega ao diagnóstico? Que tipo de exames ele pode fazer? Ele vai fazer, na verdade? Quando um paciente ele vai ao consultório do endocrinologista para avaliar a tireoide, o endocrinologista ele pergunta sobre esses sintomas, ele palpa a tireoide para ver se tem algum nódulo ou algum bócio, essa tireoide está muito aumentada, e ele solicita exames de sangue, que são o TSH, o T4 livre, e pode também estar relacionado a doenças autoimunes, né? Algumas das vezes pede o anti-TPO, e pode solicitar também um ultrassom de tireoide. Esses tipos de exames, doutora, eles podem ser solicitados ou o próprio paciente solicitar, por exemplo, nos exames de rotina, esses exames que a gente faz anualmente, cardio, enfim, oftalmo, a gente pode solicitar, porque assim, toda vez que eu vou ao cardio, ele já sabe que eu tenho hiper, então ele já pede todos os exames para ver como é que tá, né? Porque eu tomo remédio. Então, assim, a gente pode pedir se a gente estiver preocupado? Muitos dos médicos acabam solicitando, mas a interpretação mais correta, né, pensando na causa do diagnóstico, o endocrinologista ele é um médico especialista nisso. Quando o paciente ele já tem uma doença crônica, o acompanhamento ele pode ser, inclusive, anual, né, desde que o paciente esteja bem controlado e sabendo dos sintomas. Mas é comum outros médicos solicitarem. Agora a senhora falou do emagrecimento ou do ganho de peso, né? Por que essas duas condições têm relação com a tireoide descontrolada? Justamente porque a tireoide, ao liberar os hormônios, esses hormônios estão envolvidos com a velocidade do corpo. Então, por exemplo, o metabolismo do paciente com hipertiroidismo, que é quando está sendo liberado muitos hormônios, ele é mais rápido, aí o paciente cursa com emagrecimento, mesmo comendo mais, porque tudo que aumenta o metabolismo aumenta a fome. E quando o paciente ele tem uma tireoide, um metabolismo mais lento, com menos hormônios tiroidianos, aí pode cursar com ganho de peso em torno de 5%.
Agora, é importante que muita gente confunde o hiper com o hipo, porque o exame que nós avaliamos principal é o TSH. Então, assim, o hipertireoidismo a gente tem um tratamento mais curto, né? O paciente ele não trata para sempre. Já o hipotireoidismo, ele vai tratar para sempre. Só que no hipotireoidismo, o paciente ele tem um exame aumentado. Eu falo que é a regra da caneta. Quando um lado da caneta está alto, que é o TSH, os hormônios do outro lado estão baixos. Por isso que chama hipotireoidismo e o exame fica alto. Entendi. Agora, esses problemas, se não tratados, né? Por exemplo, a tireoide da pessoa está totalmente descontrolada, ela tem o hiper ou o hipo. Se ela não tratar, que tipo de outros problemas, outras doenças podem acarretar? Sim, né? Primeiro que a qualidade de vida do paciente, ela cai muito, né? No caso do hipertireoidismo, a gente tem um consumo de massa muscular, a gente tem uma questão de frequência cardíaca, o paciente ele tem uma agitação, é super importante tratar, até porque os sintomas são muito, muito claros. E no caso do hipotireoidismo, vou dar um exemplo assim, bem importante, né? O ferro, o metabolismo do ferro, por exemplo, o colesterol, tudo isso vai alterar e aí, consequentemente, o paciente ele vai ter outros problemas, como um problema de colesterol, né? Ele vai ter uma constipação crônica, que é a não ir ao banheiro. Então, é super importante e prevalente as doenças tiroidianas e elas devem ser bem avaliadas. Sim. Agora, tem como prevenir? Eu tenho como deixar a glândula tireoide longe desses problemas todos? Então, a prevenção é algo muito complexo, né? O que Sim. nós deveríamos, assim, muitas das vezes o paciente ele tem uma questão genética e o que ele pode fazer de mais correto é a avaliação através do exame de sangue e ele comer, por exemplo, um sal normal, um sal iodado, não fazer restrição de iodo do sal. É uma alimentação normal. O nosso sal ele é iodado, é só não restringir o iodo do sal. Isso já vai evitar, sim, alguns problemas da tireoide. A gente tem um outro lado das doenças, que são os nódulos, né? Então, os nódulos de tireoide, que são alterações anatômicas ali, né? Eles podem gerar problemas mais graves, como câncer de tireoide. Sim. E aí, para prevenir, seria uma avaliação, uma palpação bem feita da tireoide e, se indicado, um exame de ultrassonografia. A alimentação, ela influencia, doutora? Além da questão do sal que a senhora acabou de falar? Então, aí a alimentação, ela pode ajudar, não necessariamente ela vai evitar que o paciente tenha um hipotireoidismo, mas a gente sempre orienta que o paciente tenha uma dieta rica em selênio, que é comer castanha do Pará, né, uma dieta rica em ferro, a vitamina D, expondo ao sol, está adequada, né? Mas isso ainda é um conceito subjetivo, né? A gente pode falar que existe uma relação direta, que o paciente não vai ter um problema. O tratamento é com reposição, no caso do hipotireoidismo, do hormônio tireoidiano. Mas todo problema com a tireoide, ele precisa de medicamento? Se o paciente ele tem, por exemplo, um hipotireoidismo clínico, sim, com uma alteração laboratorial, ele vai precisar, sim, de tomar o hormônio tireoidiano para sempre. Sem parar, vida inteira. Para sempre. Se ele fez uma boa indicação de hormônio tireoidiano, sim. Entendi. Outro ponto importante é a questão da fertilidade, né? A gente discute muito a reposição com níveis diferentes de indicação em pacientes, mulheres, né, que têm infertilidade também. A gente tem um ponto de corte um pouco mais baixo. Sim. E nesse caso ele pode interferir na libido? Se tiver algum descontrole? Libido, não. Não, a libido não é um hormônio relacionado à disfunção, mas pelo cansaço. Um paciente com hipotireoidismo não tratado, ele pode ter um cansaço, e o cansaço, o estresse, é um dos principais causas de baixa libido. Isso foi falado agora no Congresso Americano de Endocrinologia. Muita gente associa o hormônio testosterona à baixa libido, e nós estamos sabendo que o cansaço, estresse, excesso de trabalho, excesso de compromisso está muito relacionado. Doutora, esquecemos de alguma coisa importante para alertar o nosso público ouvinte? É muito importante, então, o paciente, se sintomas, avaliar através do exame de sangue, se alguma alteração anatômica, né, no pescoço, procurar o médico endocrinologista. É fácil, doutora, apalpando Não, né? Não é como as mamas que a gente faz aquele autoexame, que é mais simples, né?
Tem que ser um médico endocrinologista experiente. E falar para a população que o tratamento é com hormônio da tireoide de forma contínua, tomado em jejum, com água, que é uma doença que, quando tratada adequadamente, o paciente ele fica normal. Nós chamamos que o paciente que tem, por exemplo, hipotiroidismo, que toma o hormônio, ele está em eutiroidismo, ele não vai ter nenhuma manifestação clínica, ele não vai ter nenhum sintoma desde que é ajustado. Então tá certo. Doutora Isis Toledo Camacho, médica endocrinologista. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foram muito claros, muito fáceis de se entender. E é claro que quando a gente tiver outras dúvidas, a gente vai procurar você sim, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.